Isso é uma gameplay de um jogo. Dá uma olhada nisso aqui. Sim, isso é o cenário real em 3D que a gente criou aqui em Investland para te ensinar a investir em ações, tá? Isso não é inteligência artificial. Nós criamos aqui em Investland um mundo em formato 3D real, inclusive dá até para jogar nele se quiser, assim como um mapa de RPG em 16K de resolução, sem usar nenhum tipo de IA. E com esse cenário e esse mapa, eu vou te ensinar a investir em ações da maneira mais didática e lúdica do mundo. Nos outros canais, se você for aprender isso, eles vão te ensinar um monte de métricas, números, falar de setores e você vai se confundir. E aqui eu decidi ensinar da forma mais didática de todas, te contando uma minissérie, uma trilogia. E nesses 3 episódios, você vai entender todo o mundo das ações. Se você quer criatividade, então vem comigo. Bancos declaram lucro recorde em Investland mais uma vez. E o rei dos dividendos tem sua fortuna ampliada em mais de... As empresas de varejo têm decretado falência com cada vez mais frequência. Hoje é um dia marcante para o canal. Não sei se esse vídeo dará tantas visualizações assim, porque o algoritmo talvez não esteja acostumado com esse tipo, mas não importa, porque o nível de dedicação e trabalho que eu tive nesses últimos anos fazendo esse material, para hoje estar pronto para te entregar, cara, me faz sentir uma sensação de dever cumprido muito alta. Esse mapa, por exemplo, que a gente fez na resolução 16K, já está pronto há quase 3 anos, e eu idealizei na minha cabeça há quase 4 anos, e só hoje está vindo a público. A nossa ilha 3D foi modelada toda em Unreal Engine e Blender, softwares de edição 3D, e ela já está pronta há quase 2 anos. E esse é o mundo de Investland que dá o nome ao canal. Daniel, e por que você não lançou isso antes? Sim, porque eu tenho um nível de perfeccionismo um pouco alto, às vezes até me atrapalha. Talvez você perceba com o passar do tempo. Mas outra, eu queria que o nosso canal tivesse pelo menos 20 mil inscritos e nós chegamos. Então hoje você aprenderá o jogo das ações. Nesses 3 capítulos, vamos juntar o melhor de um mundo medieval, como por exemplo Game of Thrones, mas ao mesmo tempo também um pouco da estética mais moderna. Afinal, estamos falando de ações e mercado financeiro. E para isso, eu vou te guiar por esse mapa, tá? Enquanto eu vou falando do mapa também, a gente abre a nossa ilha 3D e mostra esses cenários para você, tá bom? E na nossa ilha, no nosso mundo de Investland, existem várias áreas. Áreas mais perigosas, áreas mais seguras, áreas mais aventureiras. E em cada uma dessas áreas existem negócios, tem empresas do agro, bancos, shoppings, com algumas lojas que você até conhece que estão modeladas aqui. Tudo para que você entenda melhor a história e faça sentido na sua cabeça através do que você já conhece para te ajudar a investir em ações. E claro, na parte sul também do nosso mapa e da nossa ilha, há uma super muralha de gelo. Daniel, o que é isso? Atrás dessa muralha vivem os White Walkers. Se você não sabe o que é isso, são zumbis caminhantes. Eles são os vilões da nossa série e os habitantes da ilha têm muito medo deles porque eles representam a crise. Inclusive, os habitantes da ilha, em alguns momentos mais turbulentos, começam a falar entre si. The winter is coming, que significa o inverno está chegando. E o que seria esse inverno? É apenas um eufemismo para a palavra grande crise, que é quando os White Walkers ultrapassam esse muro de gelo, invadem a ilha e começam a aniquilar as empresas. E você vai ver que algumas são mais seguras e outras nem tanto. Para começar, vamos entender melhor o nosso mapa. O nosso mapa é dividido em 3 grandes regiões. A primeira região é chamada de Bestland, que é a parte norte. Daniel, Best? Como assim? São as iniciais de banco, energia, seguro, saneamento e telecom, que são o setor Best. A gente vai aprender sobre eles. É a parte norte da ilha, que é teoricamente mais segura. Por que, Daniel? Porque eles estão longe da crise aqui embaixo dos White Walkers. A parte central já da nossa ilha se chama Commodore. Daniel, por que Commodore? Porque Commodore, o nome vem de commodities. Como você pode ver, dando um zoom nessa área, a gente vê empresas de petróleo, empresas de milho e soja, a gente tem comércio de carne, celulose. O agro brasileiro está todo por essa área, minério de ferro também. Então, Commodore, você encontra muitas commodities, agro, produtos da terra e afins.
Daniel, o Brasil é forte nisso. Será que compensa então somente investirmos em Commodore? Vamos ter um episódio só para isso também. E nós temos a parte sul da ilha, que nós chamamos de Danger Zone, ou Veta Zone. Danger vem do inglês perigo, tá? E Veta vem da palavra vetar, que você teoricamente deveria vetar da sua carteira, e é a inicial de varejo, engenharia, turismo e aviação. Vindo aqui para a parte sul da ilha, você vê que temos essas empresas aqui, e elas são muito próximas à área dos White Walkers. Então, em uma crise, será que elas são primeiro afetadas? Ou nossos queridos caminhantes vão passar pelo meio e vão direto para as commodities? Eventualmente estão com fome, né? Vão lá comer uma carne, comer uma soja, alguma coisa desse tipo? Nós saberemos. E aliás, nessa trilogia aqui, um pequeno spoiler, você acha que vamos ter uma crise? Te digo que com certeza sim, mas o episódio em que a crise vai aparecer, não vou te contar. Isso você tem que ver até o final para entender. E no nosso mapa hoje, nós vamos começar pela área norte, por Bestland, que é a parte norte da ilha de Investland, tá bom? Como o nosso mapa é 16K, você pode ver que a resolução dele é muito alta. Aqui nós encontramos empresas de bancos, energia elétrica, seguro, saneamento e telecom, e eu vou te mostrar por que esses são bons setores, são mais seguros e que normalmente são interessantes para um novo investidor começar a sua carteira. A primeira coisa que você vai entender é a distância da muralha de gelo. Quando nós temos uma crise e a crise começa a entrar aqui no mundo, o último lugar que elas chegam é na parte norte, na parte de Bestland, e elas atacam primeiro as empresas aqui de baixo. E no episódio de hoje a gente vai focar nessa área. Primeiro vamos falar do que toda essa área tem em comum. Esses 5 são setores bons simplesmente porque eles são setores perenes. Como assim? Independente de crise, de governante, de mudanças estruturais grandes no país, esses setores tendem a continuar. Por exemplo, numa crise, você não vai fechar a sua conta no banco. Se tiver uma pandemia, dificilmente você vai tirar a sua conta de telefone ou a sua linha de dados de internet. Mesma coisa com energia elétrica. Daniel, eu posso estar sem dinheiro, mas sem energia elétrica não dá para ficar, não é verdade? Sem falar de saneamento também. Saneamento é água. Saneamento são tubos debaixo da terra fazendo aí esgoto, tratando água e todas essas questões de saneamento. Bom, fora seguros também que tem suas vantagens. Você pode ver que esses setores, ou a maioria deles, não é que eles são imunes à crise, mas quando há uma crise, seja uma crise global, uma crise nacional a nível Brasil, ou uma crise sua, você perdeu o emprego ou está sem dinheiro, muito provavelmente você não vai deixar de consumir esses produtos. Aqui na nossa ilha, esse aqui já é um vídeo, tá? Não é a gameplay. Preparei um vídeo aqui. Você pode ver muito bem a distância aqui do... Deixa eu pegar uma cena melhor, tá? Acho que essa cena aqui é boa do começo. Ó, você pode ver que essa área norte aqui é Bestland, tá? Aqui você vê linhas de transmissão de energia elétrica, tem placas de geração de energia elétrica aqui, tem um grande forte de seguro, tem a parte de bancos, a parte de telecom. Daniel, não dá para enxergar direito, por isso nós vamos navegar por todas essas áreas, tá? Daniel, o que é isso aqui? É uma extração de petróleo, tá? Offshore, no mar, tá? Mas depois a gente chega nela. Começando com a nossa parte de bancos, essa é a parte bancária da parada. Você pode ver que a gente encontra a agência do Santander, a gente vai encontrar a agência dos principais bancos aqui, tá? Então, Santander, vamos encontrar Itaú, Banco do Brasil, tudo tem aqui na nossa área de bancos. São bancos que você vai encontrar na Bolsa de Valores e são bancos que você vai encontrar no dia a dia na sua cidade também. Claro que a gente deu uma cara misturada aí, né, de medieval com moderno, né, para ficar mais bonitinho, enfim. Mas Daniel, por que bancos são essenciais? Antes, de novo, todos esses setores aqui são serviços essenciais, têm barreira de entrada gigante e normalmente eles operam em monopólio ou oligopólio, o que favorece o lucro deles. E se você for sócio, você vai ganhar também, obviamente. Agora falando especificamente dos bancos, algumas características, tá? Os bancos brasileiros, eles são conhecidos por serem grandes pagadores de dividendos. Dividendos são lucros que caem no seu bolso quando você é um acionista. E passa governo de direita, passa governo de esquerda, os bancos lucram. Eu, inclusive, sou até crítico desse modelo bancário. Eu acho que eles lucram mais do que deveriam lucrar. Ah, Daniel, por isso, então você não deveria investir em bancos. Não, eu invisto sim em bancos. Eu não quero ser purista aqui, tá? Eu invisto em bancos para ganhar dinheiro. Mas, obviamente, para mim, se o spread bancário fosse menor, se a taxa de juros fosse menor, já tô falando da Selic, eu poderia ganhar um pouco menos em bancos, mas eu ganharia mais no mercado inteiro e o Brasil ganharia mais com uma economia melhor, mais sólida, mais segura e menos endividada, tá? Então a gente ganharia no macro e não só especificamente com bancos ou com outras empresas, tá bom? Mas enquanto o mundo real e o mundo que a gente sonha não existe, eu não quero ser purista e eu vou então ser sócio de empresas e bancos são excelentes pagadores de dividendos, normalmente tem muitos lucros no Brasil, as pessoas não deixam de consumir produtos bancários mesmo quando estão em crise e, além disso, o sistema financeiro nacional é muito bem regulado. A tecnologia bancária
bancária, a tecnologia financeira do Brasil é muito alta. Isso dá mais segurança ainda ao sistema. Dando mais segurança, você vai ter mais usuários. Tendo mais usuários, você vai ter uma maior margem de lucro. A gente pode ver aqui no site do Investidor 10, por exemplo, e coloquei uma ação do Itaú, tá? A ordinária, final 3. Daniel, que é ordinária, que é preferencial? Já deve ter vídeo no canal explicando isso. E lá na nossa mentoria, storyvest.com.br, a gente explica tudo isso. A gente entra nesse mapa de maneira muito mais detalhada, tá? E você pode colocar aqui 10 anos, por exemplo. Você vai ver que o dividendo médio hoje do Itaú, a ação tá bem esticada, tá? Mas ainda assim paga 8% de dividendo ao ano, o que é muito bom. E se você comprou a um preço mais baixo, tá? Que é o caso de muitas pessoas, né? Inclusive, o meu preço médio de bancos é bem mais baixo do que tá agora, que tá bem esticado. O meu dividendo proporcional, tá? Que é o meu yield on cost, é bem maior que esse. Não é uma aula técnica hoje, tá? É uma aula de conceitos gerais, então não vou entrar nisso aqui tão forte. Mas, por exemplo, se você tivesse investido 10 mil reais em Itaú há 10 anos atrás, hoje você teria 95 mil reais. Incrível, né? Ah, Daniel, mas é porque é um banco privado. Vamos ver outro banco. A gente vem aqui, BBAS3, Banco do Brasil. A gente clica em Banco do Brasil, a gente clica aqui em 10 anos, e se eu colocar 10 mil reais em Banco do Brasil há 10 anos atrás, eu teria hoje 40 mil reais. Num dos casos eu aumentei em 4 vezes o meu patrimônio, e no outro caso eu aumentei em 8 vezes. Fora que boa parte disso é dividendos e são isentos de imposto de renda se você ganha aí até menos de 50 mil reais por mês, né, somando as suas rendas, depois aí da nova reforma tributária. A grosso modo é isso, tá bom? Então, são muito bons. Eu, Daniel, por exemplo, tenho bancos privados e tenho bancos públicos na carteira, mas os que eu mais ganhei dinheiro foram os públicos. Banco do Brasil, por exemplo. Por quê? Porque as pessoas têm medo do Estado. Nesse mundo que eu tô de mercado financeiro, a galera acha que o Estado é parasita e eles não percebem que os Estados Unidos usam bastante do Estado e tem um mercado financeiro muito forte. Que a China usa bastante do Estado e tem um mercado financeiro muito forte. E aqui no Brasil a galera do mercado acha que o Estado é parasita. Então, as empresas estatais normalmente ficam desvalorizadas na bolsa de valores. Aí os econocoaches vão lá em podcast e ele fala o seguinte: o risco estatal, o Lula, o Bolsonaro, sei lá quem, vai intervir na empresa, a empresa vai acabar. E aí vem o comunismo, a inflação e a impressora de dinheiro. Normalmente eles juntam tudo numa coisa só, às vezes uma coisa nem tem a ver com a outra, mas eles deixam essas empresas descontadas e com o passar do tempo, elas vão mostrando sim que são empresas sólidas, pagam bons dividendos e apresentam crescimento. E como eu compro normalmente a preços médios muito baratos, que é uma estratégia de investimento que eu tenho, tá bom? Eu normalmente lucro bastante com empresas estatais, não só de bancos, mas de outros setores também. Agora vamos para o nosso segundo setor de energia elétrica, que podemos ver aqui em nosso mapa, está na parte norte também. Por que que é um ótimo setor? E você pode falar, já sei, Daniel, é porque ninguém deixa de ter luz em casa, de pagar a conta de luz. Então aquela empresa que me fornece luz aqui em casa é um bom investimento, é isso? Metade do seu argumento está certo. É muito difícil você não depender mais da energia elétrica que chega na sua casa, pela concessionária, pelo estado, enfim. Mas do outro lado, não necessariamente aquela empresa que deixa lá na porta da tua casa é um bom investimento. Aí tu fala, Daniel, como assim? Porque o setor elétrico é dividido em 3 grandes áreas. Nosso editor vai botar aqui na tela. Primeira área, geração de energia. Segunda área, transmissão de energia. Terceira área, distribuição de energia. Como isso funciona, Daniel? É muito simples, faz o caminho contrário da sua casa. Não tem a empresa que deixa no poste a energia para sua casa? Ela distribui energia, ela está no final da cadeia. Agora, se você for parar para pensar, da onde que veio essa energia? Aí você vai para a etapa intermediária. Cara, essa energia veio de alguma linha, algum fio de transmissão muito grande, né? E ele foi indo e, cara, às vezes não gerou na cidade essa energia. Às vezes, sei lá, tem uma hidrelétrica lá no fim do mundo, tem uma geração de energia lá no fim do mundo. Pois é, então a distribuidora deixa na sua casa. A empresa do meio é a transmissora de energia, que normalmente quando você vai pelas estradas, você vê aquelas grandes linhas de transmissão, que conectam com uma geradora que é quem está gerando energia diretamente da natureza de alguma forma, em alguma zona, normalmente rural, bem longe, tá bom? Ó, se a gente sair aqui da nossa área dos bancos, a gente vai parar lá no setor de energia. Vou te mostrar. Tá vendo essas grandes linhas de transmissão que você tá vendo? Isso são as transmissoras de energia, tá? Então, elas estão conectadas com alguém que está gerando a energia. Vou te mostrar isso em uma outra cena. Então, dessa cena aérea aqui, a gente consegue ver melhor, tá? Essa aqui são as linhas de transmissão de energia. Mas, Daniel, quem que gera essa energia aqui? Ó, vou te mostrar. Ó. Então, aqui nesse caso, na ilha, a geração de energia, ela é por painel solar. Então, essas são as empresas geradoras de energia. Quando elas geram energia, elas têm que passar por algum fio, né? E aqui a gente tem energia eólica aqui também. Tá aqui a Aeres, ela gera energia solar e eólica. Depois, elas passam essa energia
via esses linhões de transmissão, que é a segunda empresa da cadeia, tá? Que só tem que levar energia lá para os prédios. E essas energias chegam em alguma concessionária na cidade e a concessionária distribui a energia para sua casa, que é a distribuição. Então, uma empresa gera, a outra transmite e a outra distribui no final da cadeia. E normalmente as melhores empresas do setor de elétricas são as de transmissão, porque elas ficam com um trabalho mais fácil, elas não têm que lidar com muitos clientes, ela lida basicamente com uma empresa que gera energia com a outra que ela entrega energia. Ela só faz essa conexão, tá? Claro que dá para você ganhar dinheiro com geração, com transmissão e com distribuição. E várias empresas de energia elétrica estão presentes nessas três áreas. Eu preparei aqui uma tela, por exemplo, né, com algumas empresas, as mais conhecidas. Solzinho é porque gera, né? Transmissão é isso aqui. E a casinha é distribuição. Por exemplo, a CEMIG, lá de Minas Gerais, ela atua em geração, transmissão e distribuição. Claro que ela pode focar mais em uma do que em outra. A Axia, por exemplo, que é a Eletrobras, né, que mudou de nome, atua na geração e na transmissão de energia. E claro, depende para tipos de clientes também, né? Atende tipos de clientes, mas é uma aula mais técnica, não tenho como focar aqui. A ISA Energia, antiga Transmissão Paulista, olha o nome, Transmissão Paulista, então é mais transmissão. E assim como a Taesa, também é transmissão de energia. Então esse é o filé mignon aqui de energia elétrica. São setores bons porque eles são defensivos, como assim? Se tiver inflação, eles não sofrem. Por quê? Porque a conta de luz é reajustada com a inflação. Além disso, essas empresas têm características de ter contratos longuíssimos, de 20 anos e 30 anos. O Estado faz esses contratos aí para ajudar, né, e tal, o que dá uma previsibilidade de pagamentos muito alta, fora ser um setor essencial, como eu falei para vocês antes. E aqui eu tenho duas empresas para a gente dar uma olhada. Se a gente tivesse investido em Taesa 10 anos atrás e colocado 10 mil reais, hoje teríamos 56 mil reais. Boa parte disso em dividendos isento de imposto de renda. E se nós tivéssemos investidos em Eletrobras, Axia, 10 mil reais, hoje teríamos 132 mil reais. Cresceu 13 vezes. Em 10 anos? É sinistro, né? Daniel, mas 10 anos é muito tempo. Mas, gente, antes disso, com 5 anos, você teve lucro também. Com 2, com 3 anos. É porque eu tô mostrando com 10 porque eu penso mais em longo prazo, tá? Mas com 2, 3, 4 anos, você vai ver que o seu patrimônio ia crescer bastante também. Muito mais, provavelmente, tá? Do que a Selic que tá aí. Ou do que outros investimentos que você faria com risco, tá? Porque aqui são setores perenes. Agora, vamos falar de seguros. Seguros, o nosso castelo fortificado do setor de ações, né, do mundo das ações. Daniel, por que seguros são tão bons? Bom, seguro não é perene, Daniel. Eu não tenho seguro de muita coisa, se precisar, eu cancelo o seguro do carro que eu tenho, se precisar, não é tão essencial contra os outros, não. Sim, concordo com você que seguro não é tão essencial, mas no Brasil, normalmente eles apresentam alta lucratividade, mas não só por isso. 2, às vezes você não tem seguro diretamente, mas outras empresas essenciais ou não essenciais que você consome tem um seguro embutido. E o principal fator não é esse, são os outros dois que eu vou te falar agora. Primeiro, a lógica de seguros é muito interessante, porque eles recebem o dinheiro primeiro, ficam com um caixa gigantesco, e eles só usam o dinheiro se der pau em algum lugar. Se tiver um sinistro, acontecer algum problema, e aí eles têm que tirar um pouco do caixa deles para repor, tudo bem? Além disso, até esses sinistros, né, esses eventos que tirariam caixa das empresas de seguro, são relativamente previsíveis e, às vezes, quando ele não acontece, o lucro fica todo para a empresa de seguro. E um segredo brutal dos seguros é que eles têm 2 tipos de receita. Do lado esquerdo, você vê as receitas operacionais. O que é isso? É a receita normal de venda de seguros. Quanto mais vende seguro, mais receita. Mas como eu te falei, o seguro só usa essa receita se houver algum sinistro. Então, esse caixa fica guardado. E quando esse caixa fica guardado, aparece a segunda receita do lado direito, que é a receita financeira, que é esse caixa fica aplicado e fica rendendo, por exemplo, numa renda fixa. E um detalhe é que quando há crise, você sabe que a taxa Selic sobe, logo a receita financeira também sobe. Então, ele ganha sempre dos dois lados. E se a empresa tiver uma boa gestão e souber basicamente controlar o fluxo do dinheiro, né? Porque não existe um produto físico, é basicamente controlar o fluxo de dinheiro. Ela vai ter uma lucratividade muito boa. Por isso, normalmente, são empresas boas na Bolsa de Valores. Destaco, por exemplo, Banco do Brasil Seguridade, Caixa Seguridade, Porto Seguro, tá? Mas existem muitas outras boas empresas que são verdadeiros castelos fortes na nossa ilha de Investland. Agora, vindo para a próxima área, que é a parte de saneamento. Saneamento, basicamente, são as empresas de tratamento de água e esgoto, que, obviamente, percebe-se que é um serviço essencial, mas quais as suas vantagens além disso? E enquanto as imagens aparecem na tela, eu trouxe alguns pontos aqui para vocês. Primeiro, defensividade, isso você já sabe. Segundo, novo marco legal do saneamento em 2020,
que estabeleceu metas obrigatórias de universalização de saneamento até 2033. Logo, as empresas vão crescer muito, tá? O potencial de crescimento é muito grande. Reajustes tarifários protegidos, a inflação subiu, as empresas de saneamento também repassam isso. Logo, o lucro está garantido. Fluxo de caixa estável, é muito previsível, né? O pagamento de dividendos aos acionistas. E tem a segurança jurídica muito alta, porque é um setor que o Estado está ali do lado, né? Fora que é um monopólio praticamente natural, tá? Então, empresa de saneamento, você não vai ter uma empresa que, por exemplo, como é que eu posso explicar isso? Deixa eu pausar o vídeo aqui. Você não vai ter na frente da sua casa ou embaixo da sua casa 40 tubulações de esgoto de 40 empresas diferentes, porque senão imagina a quebradeira na rua. Então, normalmente o setor de saneamento, ele é um monopólio natural. Vai ser uma empresa que tem que oferecer aquele serviço. E normalmente ou é uma empresa estatal ou é uma empresa privada, mas que o Estado concede, faz uma concessão para que aquela empresa estatal faça o serviço de saneamento na cidade. Exemplo aqui de uma empresa de saneamento, Sanepar, que é a companhia de saneamento do estado do Paraná. Inclusive, eu sou acionista de Sanepar. Se você tivesse investido 10 mil reais 10 anos atrás, hoje você teria 115 mil reais. 11 vezes a valorização. Surreal, né? E é uma empresa estatal. Agora vamos para o nosso último setor, telecom. Essa hora você já deve ter entendido. Daniel, todos esses setores, verdade, eu tenho que pagar o boleto todos os meses. Eu não consigo deixar de pagar a conta de água, a conta de luz, o cartão de crédito do banco, o seguro direto ou indiretamente está embutido também na minha vida. E também, Daniel, empresa de telefonia. É muito difícil ficar sem. Até um dia alguém inventar aí telefonia e internet gratuita, né? Mas vale dizer que no Brasil, pelo menos por enquanto, empresas de telecom, eu, Daniel, por exemplo, não tenho na carteira. As principais dela, que eu não vou citar o nome aqui, a meu ver, não tem métricas tão interessantes assim. Também não são empresas ruins. Se você tem, não é um mau investimento. Mas do setor BES, as 4 primeiras letras, o BES, bancos, energia elétrica, seguro e saneamento, normalmente são melhores, tá bom? Mas assim, eu não quis focar muito em telecom hoje, por conta que senão o vídeo ficaria muito longo. Além disso, não é o foco da maioria dos grandes investidores do Brasil, ou pelo menos da galera que investe aí do nosso jeito, de value invest, buy and hold e etc. Mas um ponto bom para a telecom é que cada vez mais a demanda por conectividade está aumentando. Então, eventualmente, pode sim ser uma boa estratégia estar posicionado aqui nas nossas empresas de telecom, tá bom? Um grande risco que algumas pessoas falam, tá? Não sei o quanto é real esse risco ou não, foi o que eu citei anteriormente, que muitos preveem que um dia a telefonia vai ser gratuita, seja via Estado, seja via Elon Musk, seja via sei lá quem, mas teoricamente as pessoas não vão precisar mais pagar por internet. Ah, mas a internet residencial? Sim, ela ainda é muito dependente, porque você tem que lembrar que há a conexão de fibra ótica, e a fibra ótica é uma estrutura bem avançada e tem seus custos também, então dificilmente, mesmo que exista algum tipo de internet gratuita no futuro, dificilmente, imagino eu, tá, que as empresas de telefonia vão deixar de existir. Até porque elas vão poder oferecer tipo de conectividade muito mais rápido, tá? Sempre é isso. Tudo que é público, o mercado privado tem a mesma opção, só que com uma qualidade melhor. Normalmente, tá, gente? Eu não sou a favor de sair privatizando tudo, não. Você já deve saber a minha opinião aqui do canal. Mas, normalmente, você tem um serviço público e você tem a versão dele privada. Então, você tem a saúde pública e você tem a versão da saúde privada. Não é porque o SUS começou a existir que as empresas de planos de saúde deixaram de existir. Pelo contrário, muitas delas continuam lucrando bastante. E esse foi o nosso primeiro episódio do Jogo das Ações. E nos outros 2 episódios a gente vai conhecer mais sobre o Commodore, que é a parte de commodities, e também Danger Zone ou Veta Zone, que é as empresas que você deve vetar. E aliás, e os White Walkers, os caminhantes zumbis vão entrar para fazer crise? A gente vai ver isso nos próximos episódios. Agora, se você gostou do nosso jeito de ensinar, nós levamos isso aqui muito mais a fundo e com muito mais detalhes na nossa mentoria storyvest.com.br. Na data que você está vendo esse vídeo, ou ela já está aberta para você fazer parte, ou pode estar na lista de espera. Dá uma olhada nos materiais de Storyvest. O nível da didática das aulas é absurdo. Eu já fui aluno de todos esses gurus da internet e nenhum curso chega nem aos pés do nosso. Fora que eles cobram o dobro do preço. Você aprenderá tudo sobre finanças pessoais, como sair das dívidas, adquirir casa, carro e viagens de maneira correta. E claro, eu vou te apresentar a Ilha de Investland, uma série onde através de um mapa e um cenário 3D reais exclusivos nossos, você de forma lúdica e didática aprenderá a multiplicar seu patrimônio e construir uma ótima carteira de renda passiva mensal através dos investimentos. E de brinde,
o curso de macroeconomia para iniciantes mais didático da internet, para você dominar as conversas de bar com os amigos. E ainda uma super aula de pontos e milhas, onde você verá que, por exemplo, é possível comprar produtos no Brasil a quase preço de Estados Unidos. Sim, tudo isso em Storyvest, meus amigos. Então, você vai ser muito bem-vindo a participar da nossa comunidade super lúdica, didática. Eu tenho certeza que você vai se tornar um ótimo investidor. Storyvest.com.br, a sua história como investidor. E por enquanto é isso. A gente se vê no próximo episódio.